Bem, bom dia. Qual foi o cómputo principal para hoje? Foi um difícil, né? Qual foi? Teorema de? De Thales. O lema de Thales, certo? Ele tinha pedido... Vamos ver rapidinho qual foi a afirmação de Thales. Thales foi aluno Thales, tá? Não tem o nome do lema não. Mas enfim, ele afirmou que todas as coclasses têm a mesma cardinalidade de membros. Alguém tentou fazer? 1, 2. Qual foi a ideia? De longe, sem detalhes. Peguei dois elementos do HA. Do HA. Que é uma classe geral. Certo, então vamos ver o que temos. Temos um H que é subgrupo de um grupo G. Isso. E queremos provar que todas as coclasses direitas têm a mesma quantidade de membros. Vamos denotar as coclasses direitas de RH. E as esquerdas vamos denotar de LH. Então queremos provar que todas as coclasses aqui dentro têm a mesma quantidade de membros. Qual foi a ideia? Você pegou uma aleatória lá. Certo? E disse que esse aleatório é composto por um H e um A. Peguei dois aleatórios e um desses é composto por um H e um A. O que isso é? Composto por outro H e um A. Então você pegou dois membros aqui aleatórios e você quer provar que eles têm a mesma quantidade de membros. Isso. Ok. Então as aleatórias membros aqui. Peraí, qual a definição do RH? Qualquer pessoa. H. Oh? H. Não, HA seria uma coclasse se eu tenho H e o A. Qual seria a definição dessa coisa mesmo? Não seria conjunto de... Sim, que é outra coisa, certo? O conjunto de todos os HA, tais que? Ah, sim. H e C. No G, ok. Observação. Esse aqui é um conjunto indexado por esse conjunto G. Isso quer dizer que se eu quero pegar uma aleatória membro dele, eu tenho duas maneiras. Uma segura, posso falar seja, sei lá, sejam no RH, logo eu sei que o C tem que ter essa forma. Isso me permite falar o quê? Literalmente, o fato que você pertence no RH, literalmente isso quer dizer o quê? Ou é uma fórmula, informação essa? C, alguma coisa C. Como? C, alguma coisa C. Existe um elemento pertencente a C. Sim, existe. Opa, em onde? Pertencente a C. Não a C, a G. O fato que o C é um deles, quer dizer que existe um Azinho tal que ele é igual com isso. Então existe um Azinho no G, tal que o C é igual com H. E o fato que existe um Azinho tal que blá blá me permite falar o quê? Seja Azinho no G, tal que C é igual a H. Ok? E nesse momento realmente eu tenho... Então A é o índice, né? O Azinho é índice, sim. Faz sentido? Ele é indexado por essa coisa, esse conjunto. Ok. Uma outra maneira de pegar um arbitrário membro aqui, como ele é indexado por o Gzão, uma outra maneira é a seguinte: cada vez que você pega um elemento do Gzão, um Azinho, isso já define um membro desse conjunto. Então, se eu falar seja Azinho no Gzão, eu já tenho uma arbitrária coclasse aqui dentro. Qual? Identidade? Não, pera. Estou olhando para coclasses de direitas de H. Assim que eu vou sejar um Azinho, qual coclasse de H que eu tenho? Como? O próprio G? Não. Ok. Beleza, vamos dizer... ok, tem esse conjunto, ele é indexado por um certo... pelo conjunto dos inteiros.
Se eu quero pegar um arbitrário membro aqui, posso ou falar seja um Wzinho aqui dentro, logo existe um Mi, tal que I quadrado mais 1 igual a W, exatamente o que eu fiz lá. Ou eu posso falar, me dá um arbitrário Z inteiro. Porque assim que eu vou pegar um arbitrário inteiro, ele determina um membro aqui dentro. Então, se eu pegar aqui, seja Uzinho inteiro, qual o membro arbitrário que escolhi aqui? Quem? U ao quadrado. Certo. Eu tenho o U quadrado mais 1. Essa coisa vai ser uma coisa arbitrária aqui dentro. Então, nesse caso, assim que eu vou pegar aqui uma zinha no Gzão, qual é a coclasse determinada automaticamente para mim? Hzinho, certo. Então, se eu provar uma coisa sobre Hzinha, não sei o que é, isso quer dizer que eu provei uma coisa sobre todos esses membros. Então, uma maneira de escolher dois aleatórios membros aqui dentro seria falar sejam C, D aqui dentro e logo sejam A, B no Gzão, tal que o C igual a Hzão A e o D igual a Hzão B. Essa é a maneira mais segura, de jeito nenhum eu vou conseguir roubar. Mas não é errado falar também, sejam, vamos ver aqui, sejam o quê? Nessa maneira eu estou pegando aleatórias coisas aqui dentro e depois vou ver o que isso quis dizer. Vou usar essa definição do conjunto para entender o que eu ganhei sobre o C e o D. Nessa maneira, eu não vou pegar coisas aqui dentro, eu vou pegar coisas no conjunto dos índices. Seja Azinho, Bzinho. Seja um Azinho, Bzinho. Onde? Não? Onde? No G, sim. E agora qual é o meu alvo? Assim que eu peguei dois aleatórios no G, quis dizer que eu tenho dois aleatórios aqui dentro. Então o alvo de Paulo que tentou esse exercício é provar que o HA tem a mesma quantidade, a mesma cardinalidade, vou escrever isso assim, com HBzinho. Nesse caso, o alvo dele seria provar que o C tem a mesma cardinalidade com o D. É a mesma coisa, aqui escrito com um pouco mais cuidado, mas as duas maneiras são corretas. Então, qual foi a ideia de longe para provar que o arbitrário H tem a mesma quantidade de membros com o HB? Na definição, ok. Tá bom, aceitável. Alguém outro que tentou provar essa coisa? Tentar achar uma função de leitura. Exato. Certo. Então, uma ideia que a gente, na verdade, não sabe ainda disso, mas isso nos permite concluir essa afirmação até no caso que os Hzão são infinitos. Se eles são finitos, a ideia é bem mais simples. Você tem esse... Vamos supor que teu H tem N membros. Aqui seria o HA e aqui seria o HB. Eu espero que o que eu estou escrevendo agora não é difícil. Eu fiz algum erro? Está tudo certo? Ok. Quantos membros estão aqui? N? N, exatamente N. Eu sei disso, porque eu falei seja N a quantidade dos membros do H. Aqui vou chamar eles de H1 até HN. Aqui quantos membros são? N. Não. Pelo menos um e no máximo N. Certo? E aqui também. Então, se eu quero provar que realmente eles são todos a mesma quantidade de membros, basta provar que o aleatório, até esquecer o segundo, basta provar que o aleatório cara tem exatamente N membros. Ou seja, provar que esses aqui são distintos 2 a 2. Isso é bem fácil para provar, porque como vou fazer isso? Se eu tenho HIA igual a HJA, o que eu posso concluir? Que HI é igual a HJ. HI igual a HJ, vamos acordar. Logo... IJ é igual? Como? IJ é igual. IJ. I é igual a J. Isso, sim. Logo I igual a J. Por quê? Porque eu sei que esses são distintos 2 a 2. Então, se o HI é igual a HJ, só pode ser porque o I é igual a J. E isso termina a prova para o caso finito. Se eu quero matar essa prova, porque ela é verdade realmente até no caso infinito, basta achar uma bissecção entre esses dois, por exemplo. Ou esses dois. Aí, qual seria uma ideia?
como vocês definiriam uma bijeção, sei lá, daqui para cá? Eu quero uma F do H para o HA. Primeiramente vou definir essa coisa e depois vou querer provar que ela é bijetora. Qual a mais natural função que eu posso definir? F de H igual a H. F de Hzinho, certo? Vou usar o xinho. F de xinho igual XA. Ou seja, ela comporta como? Ela pega um argumento, ela bota no lado direito desse argumento o A. Segundo. Vou chamar esse tipo de função de ator. Esse vai ser o A ator direito. Então, qual função é o A ator direito? É a função... Alguém queria dizer qual função é usando lambdas? Certo. Então, tenho a lambda x, xa, e eu tenho também a lambda x, ax. Esse seria o A ator direito, esse seria o A ator esquerdo. E uma outra notação que vamos usar, que talvez ajude, seria essa para essa e essa para essa. Faz sentido? Parece uma coisa que está esperando aqui um argumento para botar aqui. Exatamente o que ela faz. Estamos ok com isso? Então, só para brincar, qual seria o buraquinho A de H? H, ok, obrigado. Tá, não tem nada muito assustador aqui. Bem, e até pior, vamos incluir nos atores aqueles que... Isso, para cada azinho que eu tenho aqui no G, isso determina dois atores, certo? O ator de A pela esquerda e pela direita. Agora, se eu tenho dois carinhas no G, o A e o B no G, qual vocês acham que eu poderia definir também um ator? Muito bem. Então, se esse é o esquerdo e esse é o direito, esse é o estereofônico, certo? Então, como seria a notação que eu vou usar aqui naturalmente? Isso seria sem notação. Lambda x, pontinho? AXB. Então, essa função aqui comporta como? Ela já tem fixados um certo A e um B, e para cada argumento que ela recebe, ela sanduícha esse argumento no A e o B. Faz sentido? Ok, faz sentido pensar nessa. E a anotação aqui com buraco, obviamente, que eu vou usar seria essa, né? Faz sentido tudo isso? Silêncio quis dizer que faz sentido muito. É uma das poucas vezes que eu vou acreditar que esse silêncio quis dizer que faz sentido mesmo. Agora, a dica para essa prova, que a gente não vai fazer realmente, é provar que todos esses três são bijetoras. Para qualquer grupo, qualquer A e B que você vai escolher, essas funções sempre são bijetoras. Essas duas linhas de prova, não é nada demais. E muitas vezes, como? Não, 3 linhas no máximo. Para provar que para provar que ela é injetora, só tem 3 linhas. Para provar que isso... Aqui, a única coisa que é preciso tomar cuidado é que esses são funções de onde para onde. Essa, por exemplo, aqui é de onde para onde? De H para H. Em geral, para qualquer grupo, é definida de G para G. Certo? E ela é bijetora de G para G. Então, literalmente, a função que eu estou procurando não seria essa, mas seria a restrição dela no H. Lembramos a restrição de função? É a terceira vez que a gente encontra essa ideia. Então, o que eu queria realmente aqui considerar seria minha f ia ser quem? Ia ser essa função restrita no H, que essa é uma função de onde para onde, pelo que eu saiba. De G para G. Ela é restrita no H. De G para H. De H para G, certo? Agora, o que acontece? Se eu conseguir provar que essas funções aqui, que é fácil mesmo, são injetoras, ela automaticamente é injetora. Por quê? Porque se ela não junta ninguém no G, de jeito nenhum vai juntar alguém dentro no H, que é subconjunto de G. Quando começa com uma injetora, se eu restringir, jogar fora coisas do seu domínio, ela vai continuar sendo injetora. A coisa que eu não sei é se acontece que ela é sobre-injetora sobre o H. E a única coisa que eu preciso provar é provar que ela é sobre-injetora no H. Ou seja, pegar um aleatório Hzinho A e mostrar qual entrada dele vai cair lá. Qual vai ser essa entrada? Se essa minha função, eu já tenho um Hzinho A no Hzão A
qual vai ser aquele, e essa é a minha F, qual vai ser aquela coisa para botar aqui para ser igual com isso? H. O H, certo, tem uma resposta. E só isso mostra que é sobrejetora. Por quê? Porque a Hzinho realmente pertence no meu domínio. Bem, e isso praticamente é uma maneira de provar o lema de Tarles, que falou que todas as coclasses são equinúmeras, têm a mesma cardinalidade. E qual foi outro fórmula para hoje? Que HK é igual a KH, se somente se KG sobre o duplicado. Certo, vamos escrever isso aqui. Alguém tentou essa? 1, 2, 3. Alguém conseguiu? 1. Quem sabe, né? Bem, vamos ignorar essa por um minutinho. Eu vou deixar lá, porque a gente vai voltar nela. Bem, e a gente tem provado praticamente tanta coisa essas últimas aulas, que a gente chegou num resultado sem perceber, que é um resultado bem famoso chamado Teorema de Lagrange. Teorema de Lagrange. Vamos ver o que isso fala. Primeiramente, uma definição. Tenho um H subgrupo de G. E vamos definir o que significa o índice de H no G. E o índice de H no G é apenas quantas coclasses de H tem. Agora, não importa se você vai escolher coclasses direitas ou coclasses esquerdas, porque o número de coclasses direitas é igual com o número de coclasses esquerdas, mesmo que não são como conjuntos iguais mesmo. Então, uma maneira de escrever isso com a notação que acabei de escrever lá seria a índice de... tem duas notações para isso. A índice no G do H é uma. Outra notação é essa aqui. É a mesma coisa, aparecem as duas notações bastante, é questão de notação só. O nome disso é índice do H no G, e é o quê? A quantidade das coclasses. Agora, esquerdas, direitas não importa, vou pegar as direitas. Pronto. Faz sentido essa definição? Então, você tem um grupo, você tem um subgrupo dele, você vai ver quantas coclasses esse subgrupo tem. 8, beleza? Então, o índice desse subgrupo é 8. A ideia é quantas vezes cabe? Sim. Quantas vezes cabe esse subgrupinho, se você considerar todas as coclasses até cobrir todo o grupo? Quantas vezes o subgrupo cabe, se você shiftar ele para cada uma das coclasses dele? Será o quê? Clusters? Isso? Como? Clusters? Não. Esqueça os clusters. Bem, esse seria então o índice. É assim, né? Não, é assim. Índice de H no G. Eu estou falando no G porque eu preciso saber qual o grupo geral, porque talvez, vamos dizer que eu tenho H, sei lá, K, subgrupo de H, que esse é subgrupo de G. Agora não posso falar qual é o índice de K, assim sozinho, porque eu preciso saber dentro de qual grupo você está considerando o K. Se você considerar o K como um subgrupinho do G, você vai ter muito mais coclasses. Então, se você considerar o K como subgrupinho do H, talvez vai ter menos. Faz sentido isso? Ok. Bem, e a gente tem tudo para... espero... O Teorema de Lagrange é um dos teoremas que não tem uma prova difícil, mas a prova é muito linda. E a gente praticamente viu toda a prova. A gente só não chamou de teorema. E tem uns corolários muito interessantes. Então, ele fala o seguinte... trabalhamos num grupo finito. Então, o G é finito. E temos o H, que é subgrupo de G. O que ele fala é que a ordem de H divide a ordem de G. E parece meio do nada isso aqui. Isso tem a ver com todas essas aulas que eu estou afirmando agora, que a gente já provou isso praticamente. Vamos ver como funciona a ideia do teorema de Lagrange, porque assim talvez pareça meio do nada. Então a ideia é a seguinte: você começa com G, que é uma infinita coisa, e você quer provar que a ordem de H divide o G. Como a gente vai provar isso? Vamos considerar todos os membros de G e vamos arrumar eles numa tabelinha.
numa tabelinha, matriz, sei lá. E a ideia é que essa tabelinha vai acabar tendo, uma dimensão dela vai acabar tendo o tamanho de H. Toda a tabelinha vai ter todos os membros do G. Então já vou saber que a quantidade dos membros do G vai ser H vezes alguma coisa. Então o H divide, a ordem de H vai dividir a ordem de G. Vamos ver como isso funciona. Então, primeiramente eu vou escrever os membros de H, certo? Ele é finito, eu posso listar eles um depois do outro. H1, H2, H3, HN, certo? Agora tem duas possibilidades. Talvez não tenha mais elementos. Isso pode acontecer? Sim, porque ele é finito. O G é finito, então talvez o Hzão é o próprio G. O próprio G é um subgrupo do G, certo? Então pode ser que aqui meus elementos acabaram. E agora eu vou perguntar, ok, nesse caso, é satisfeito isso? Sim. Sim, porque a ordem de H é quanto? N. N? A ordem de G? N? Então isso serve, ok. Fale. A pergunta que eu quero fazer dele é aqui, só que voltou aí de novo. Ok, qual a pergunta? Se for um número ímpar, como é que eu vou preencher todos? Quem? O G? O H. O H? Sim. Um subgrupo ímpar, Um subgrupo de ordem ímpar. e G é um grupo par. Talvez não tenha como. Certo? E a gente vai ver que realmente não vai ter como. Porque começou aqui essa dúvida e aqui voltou de novo. Pois é. Vamos descobrir que isso não vai ser possível. E isso não é um problema nenhum. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos supor que não... Posso falar exaustei? Não. Não contei todos os membros aqui. Tem mais. Tá. Que é o caso mais geral. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar um cara fora deles. Vamos chamar esse cara de H. Então o H é um cara que não pertence... H. Desculpa, o Azinho. O Azinho é um cara que não pertence no Hzão. Certo. Então, Eu vou considerar quem depois? o A é maior do que N. O A é maior que quem? Do que N. Não, peraí. O que significa maior? O A é um membro do meu grupo. Não é um índice. Não. O A é... É o mesmo. O A é um membro do grupo que é fora deles. Tá. Certo? Ok. Então eu vou considerar quem agora? O G. Você vai considerar que o G tem mais membros do que o H, do que o seu... Certo, tem mais que eles. Então vou pegar pelo menos um dele tem. Certo. Vou pegar esse cara, vou falar o que é. Vamos considerar esses. E minha afirmação é que assim que você vai escolher um A fora do Hzão, todos eles realmente são novos e distintos. O que quer dizer novos? Nenhum deles aparece aqui e nenhum desses são iguais entre si. Estamos ok com as duas afirmações? A gente já provou as duas coisas. Cada uma coisa aqui, então, é garantida de ser diferente das anteriores, tanto da mesma linha quanto da linha anterior. E agora tem duas possibilidades. Ou eu não tenho mais membros de G. Nesse caso, a ordem de H divide a ordem de G. Qual a ordem de H? Essa. N. E qual a ordem de G? Duas vezes N, certo? Porque todos esses são todos membros de G. Então a ideia é o quê? Como o G é finito, esse processo vai terminar. E depois, um belo momento, você vai ter H1 a, sei lá, linha, H2 a linha, H3 a linha, HN a linha. Primeira observação, isso realmente vai terminar porque eu comecei com um grupo finito. Segunda afirmação, em cada linha, cada membro que eu vou botar é distinto de todos os anteriores da mesma linha, em todos os anteriores das linhas anteriores. E como ele vai terminar, um belo momento eu vou ter essa arrumação do meu grupo G, onde essa dimensão é o quê? N. N. Essa dimensão é o quê? Quais são todas essas coisas que eu tenho escrito aqui? A mais um. Mais um. Pera, o A não é um número. O A é um membro do H. Não posso somar um para ele. Vai ser aquilo lá em cima? A ordem de G? Não, a ordem de H dividido. Não, minha pergunta é qual número é esse? A altura dessa tabela é quanto? É um G dividido por N.
A ordem de G dividido por N, essa é uma afirmação. Dividido por N. É a operação de dividir o quociente, quer dizer? Sim. Certo, vai ser o quociente mesmo. Como o nome dele? Quais são todas essas coisas aqui? Não? São todas as classes, nesse caso, direitas do Hzão. Então, quantas são? Qual o nome que a gente deu para essa quantidade? É essa coisa aqui. A índice do... Literalmente, o que significa índice de H? Significa a altura dessa coisa. A gente deu um nome para isso. Eu posso denotar isso, então. G, com essa notação aqui. G pontinho H. Mas não importa o nome dele. Esquecem, botam aqui um question mark. Interrogação. Obrigado. O que importa é que essa coisa é um inteiro. E o que eu consegui fazer? Consegui arrumar todos os membros do G numa tabela onde uma dimensão delas é o N. Então, com certeza, o N divide todos. Qual a quantidade de números aqui? N vezes a altura. Nem preciso saber quanta é a altura, só preciso saber que é um número inteiro. Isso já prova que ordem de H divide ordem de G. Faz sentido? Eu não usei nada que a gente não provou já, é só perceber que a gente realmente tem toda a ferramenta para afirmar uma coisa assim interessante, entre aspas, talvez. Fala. Aí voltou de novo aquela pergunta. Então, isso quer dizer... Se sobrar um elemento, pelo menos um, sabemos que... Que o H não foi um subgrupo. Isso. Com certeza. Por quê? Porque se for subgrupo, com certeza a ordem dele precisa dividir isso. Agora, isso não quer dizer que se você começar como um subconjunto de um grupo, que a quantidade de membros dele realmente divide a ordem de grupo, isso não quer dizer que necessariamente vai ser subgrupo. Cuidado, esse seria o converso do teorema de Lagrange, que de jeito nenhum. Então aqui, se o G é finito e o H é subgrupo disso, concluímos que a ordem de H é isso. Se o H for apenas um subconjunto que tem essa propriedade, você não pode concluir isso. Certo. Então, em outros símbolos, poderemos falar que o teorema de Lagrange afirma que uma coisa que parece bem bonita com essa notação e talvez motiva até, a ordem de G no H é igual com a ordem de G dividida por a ordem de H. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi apenas que se eu tornar isso no outro lado, seria como? Multiplicar os dois por H vai ser o quê? Isso vezes isso é igual com isso. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que o tamanho de um retângulo é a altura, a área assim, é a altura, certo? Faz sentido? Então aqui seria, todas essas coisas aqui são quantas? São tantas, ordem de G. Essa coisa aqui é ordem de H. E essa coisa aqui a gente deu o nome índice de H no G. E com essa notação parece G dividido por H, G dividido por H, enfim. Bem, agora uns corolários imediatos do teorema de Lagrange que são importantes. Primeiro exercício, eu espero que alguém vai responder em 3 segundos, e por isso vou pedir para aquela pessoa só levantar a mão e deixar o resto pensar um pouquinho. Seja G grupo com ordem de G igual P, onde para algum o quê? Que a gente denota com P em geral? P'? Primo P. A pergunta é, se eu sei, por exemplo, que o H é subgrupo do G, o que eu posso concluir? Outra maneira de perguntar a mesma pergunta é com mãos, tá? Outra maneira de perguntar a mesma pergunta seria, quais são os subgrupos de G? Será que eu sei? Já, sem saber nada mais, tem uma mão. Quero mais, não é difícil perguntar. 2. A pergunta é a seguinte, os únicos dados... desculpa, não preciso falar que é finito, porque eu já falei que a ordem dele é um número primo, então com certeza tem uma quantidade finita de membros. Então a única coisa que você sabe sobre esse grupo é que a quantidade de membros dele é um número primo. Você não sabe sobre os membros dele se são números, se são pessoas, sei lá o quê, mas a quantidade deles é um número primo P.
A pergunta é, o que você pode afirmar, com certeza, sobre os subgrupos do G? Tem 1, 2 mãos, 3, 4, 5, 6. Paulo? Que é igual a quantidade de membros em H para G. Espera aí, a pergunta foi quais são os subgrupos de G? Como? São os divisores de P. Por quê? Porque pensando dessa forma aqui, você precisaria ter uma quantidade. Cuidado, não é somente assim. Não sei se um número divide outro necessariamente. Qualquer coisa com esse número de membros vai ser subgrupo. Não. Faz sentido o que eu falei? Faz. Mas mesmo assim eu posso concluir uma coisa bem... Ou o H é o próprio G ou é o singleton individual? Certo. O H só tem duas possibilidades. Ou ele é o singleton exinho, a identidade, ou o H é o próprio G. Um segundo. Por quê? Explique. Porque essa classe de H é população. Sim, Um dos dois lados vai ter que ser um aí dessa área. E só é um quando acontece uma dessas coisas. certo, tem razão. Eu sei que a ordem de G é um primo. Eu sei que qualquer subgrupo dele, a ordem desse subgrupo, precisa dividir minha ordem. Quais são os únicos divisores de P? E 1 e P. Então eu sei que os únicos subgrupos de G, se ele tem subgrupos lá, eles vão ter que ter quantidade de membros ou 1 ou a mesma de G. Mas foi o que eu falei naquela hora. Quem são os divisores de um número primo? Não, você falou que os divisores da ordem... Não, são os divisores de um número primo. Quem são? Ele e o 1, né? Mas a pergunta é quais são os subgrupos. Certo, mais um subgrupo com um elemento. Quem que seria? Essa é a resposta que queremos, exatamente. Basicamente, eu dei a resposta aí. Não, porque na tua resposta parece que você usou a direção oposta dessa. Como se, sabendo que uma coisa é divisor dela, a gente já sabe que é subgrupo. A gente não sabe disso. A gente sabe a outra coisa. Então, mas graças a outra coisa, eu posso confirmar que se ele tem subgrupos, esses subgrupos vão ter que dividir o P. Então, a ordem desses subgrupos. Então, a ordem desses subgrupos vai ter que ser o 1 ou P, que vão ser os divisores de P. Enfim, entendemos a ideia? Ok. Então, assim que eu sei que um subgrupo tem um grupo G com 17 elementos, membros, o que eu posso concluir? O 17 é primo. Tem Yeah? 17 elementos ou ele pessoalmente é identidade. Não que apenas que tem 17 elementos, ele vai ser um subgrupo trivial. Ou ele vai ser o próprio grupo, ou ele vai ser a identidade. Faz sentido? Bem, então... Ok. Bem, o que mais temos para ver com o Lagrange? Esse é o Lagrange, vou deixar aqui. Esse é o exercício que a gente tinha para fazer para hoje. Vamos lembrar o clicker da última vez, que eu dei um H e um K. Eu perguntei para calcular o HK e o KH. Vamos fazer a mesma coisa para um H e um K diferente. E por favor, essa vez não vamos demorar. O H que quero ver seria o E-FIPC. E o K que eu quero ver é o E-PSIFI. Bora bem logo calcular esses dois. Bora. Então a pergunta é qual seria o HK e qual seria o KH. Não foram exatamente, foram outro H e outro K. Acho que o H talvez foi igual, mas o K com certeza foi diferente. E imagino que alguém vai querer relembrar quais são esses membros. Ele vai estar com vergonha de assumir isso, então vou escrever aqui. A entidade, o FI é quem? Alguém lembra? Ninguém lembra, ok. É 1, 2. O psi é 1, 2, 3. O psi quadrado é 1, 3, 2. O FI psi é o primeiro psi. 1 vai para o 2. Esse 2 volta para 1, então esse é o 2, 3. E o psi FI é o
3. Logo. Quantos membros tem esse cara aqui? Sem calcular nada. 4? No máximo 4. Por que no máximo? Porque talvez fazendo um cálculos vão acabar tendo repetições. E aqui também, certo? Porque cada um, todos os possíveis, então 4 candidatos. Bora! A primeira forma, antes de fazer o cálculo, tem que ser fácil. E a única coisa que vai precisar pouco cálculo vai ser o quarto membro aqui. Como vai começar o HK? Identidade. Vai ser EE, então é identidade, certo? Ah, beleza, vou escrever assim. EE. O próximo seria o quê? Psi-Fi, certo? Ok, Psi-Fi. A próxima vai ser o quê? Psi-E, ok. Psi-E. E a outra? Psi-Fi, certo? Psi-Fi. Ok? E é muito fácil fazer esses cálculos, todos exceto o último, talvez. Qual vão ser os primeiros membros aqui? Identidade. Aí o segundo sem identidade. Certo, Psi-Fi. E o terceiro sem identidade. Psi. E aqui? Vamos lá. Vamos lá, né? Aqui agora posso, talvez, juntar o Psi quadrado. Isso. Mas isso não é uma ideia boa, porque agora vou ter que fazer uma composição aqui, depois mais passar pelo 3 permutações aqui, porque eu não sei, eu sei a Fi, essa e depois essa, vou ter que fazer 3 posições. Então, na forma que ele já estava, basta eu grupear assim, e agora bem mais tranquilo, porque o Psi-Fi eu já tenho quem é, ele troca 1 por 3, e o Fi-Psi eu sei quem é, troca 2 por 3, então no final das contas essa coisa é quem? 1, 2, não? Não sei. 1, 2. Como vou achar isso? Quem concorda com o Gilberto? Vamos lá. 1, 2, 3. O através dessa vai para onde? 3. Para o 3, certo? Mas o 3 depois, através dessa, vai para o 2. O 2, através dessa, vai para ele mesmo. E depois, passando pela hora, ele vai acabar no 3. Agora eu vou calcular isso mesmo que não é necessário, porque eu não confio. Então, o 3, através dessa, vai para 1. E 1 depois fica parado. Então, tá certo. Qual é essa? A 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho um nome para esse membro. Qual é esse nome? 1, 2, 3? Espera aí. A 1, 2, 3 é aquela que manda o 1 para o 2, o 2 para o 3, o 3 para o 1. Não é aquela... Certo? Ok. É essa? É a Psi, certo? Então, meu membro no final das contas foi Psi. Ok? Faz sentido? Esse cálculo entendemos todos, ok? E agora aqui, rápido, seria... Vamos fazer agora um pouco com mais agilidade. O primeiro membro seria? O segundo seria? Não, vou começar certo. Quem falou Fi-Psi? Certo, desculpa, Fi-Psi, certo. Fi-Psi.
E depois vou pegar o psi com todos. O psi com E vai ser psi. E outro vai ser quem? Psi, fi, psi. E agora esse cara é bem mais fácil calcular. Quem é o psi, fi, psi? Se você operar no meio, você já é identidade. Psi, fi quadrado, psi. E isso é psi, porque ele é identidade. E isso é psi quadrado. Então isso já sei que esse vai ser o 1, 3, 2. fi, psi fi e psi quadrado. Faz sentido? E quero me perguntar quero um pouco voltar sobre essa afirmação aqui. Aqui tem uma afirmação que está falando o KH e o HK. Já sabemos então que não é sempre que o KH vai ser igual com o HK. A gente tem dois exemplos, e aquele exemplo da aula passada no Plicker também eram conjuntos diferentes. Então sabemos que em geral pode acontecer que o HK não é igual com o KH. Ok, a pergunta é se eles são subgrupos de G. Aqui eu preciso verificar. Certo. Ou posso olhar aqui. E responder assim na hora. Eles são subgrupos ou não? Se eles fossem subgrupos, a ordem deles precisaria dividir a ordem de G. A ordem de cada um deles é 4, certo? E o 4 não divide 6. Então nem preciso fazer nada. O Lagrange oferece de graça para mim que esse não é um subgrupo e ele não é um subgrupo de G. Faz sentido essa afirmação? Bem, mais dois corolários rápidos de Lagrange. Esses dois que eu escrevi aqui. Estamos num grupo finito sempre. Para qualquer membro A, a ordem de A divide a ordem de G. É uma ajuda grande. Se eu pedir do nada, aí vamos provar isso, vai ser difícil. Mas se eu falar, ei, essa coisa aqui é um corolário do Lagrange, já vou pensar, peraí, o que o Lagrange fala para mim, o que ele oferece para mim, talvez tenha uma maneira para provar isso. Então vou apagar isso. Ok. Eu já sei, porque eu falei que é um corolário de Lagrange. E eu quero provar que uma certa coisa divide a ordem de um certo grupo finito. Então o que basta achar para matar essa coisa usando Lagrange? Eu arriscaria achar que um múltiplo... Não, isso seria se você ia esquecer o Lagrange e usar a definição. Você ia procurar um certo númerozinho aqui, tal que isso vezes isso igual a ordem de G, certo? Mas agora queremos ver que isso na verdade vira muito simples, um corolário imediato do Lagrange. O Lagrange fala o quê? Que uma certa coisa divide a ordem de G. E eu quero provar o quê? Que uma certa coisa divide a ordem de G. O problema é que o Lagrange fala que a ordem de um certo subgrupo divide a ordem de G. E eu quero provar que a ordem de um membrinho divide a ordem de G. A ordem de um membro? A ordem. Lembramos o que significa a ordem de A? Não. O que é, Moisés? Por ordem de A você está querendo dizer que é a ordem do subgrupo gerado por aquele... Essa faz parte da resposta. A gente não... Pelo que eu lembro, a gente não provou isso ainda, mas a gente definiu o que significa a ordem de um membro. O que significa a ordem de membro? O primeiro membro... Primeiro o quê? Primeiro não é membro? O mínimo, né? O mínimo o quê? Eu não consigo lembrar o final. Ao É mínimo. o valor que o A elevado a esse valor é igual a identidade. O menor inteiro positivo, certo? Porque não queremos usar o zero.
A ideia é você pegar o A e começa a potenciar esse A quadrado, a terceira blá, até no primeiro momento que você vai chegar no E, e essa é a ordem de A. E queremos provar que essa ordem divide a ordem de G. Então, Moisés fala, basta então achar um subgrupo H de G, tá o quê? Basta achar tá o quê? A ordem de H vai ser a ordem de A. Por quê? Porque o Lagrange está dizendo que a ordem de H divide a ordem de G, então se eu sei que eles são iguais, então a pergunta é, se eu tenho um membro de A, como eu posso criar um subgrupo que tem tantos membros quanto a ordem de A? Basta pegar essa ordem de A, primo. Não, peraí, não tenho direito de mexer com a quantidade de coisas. O G já é dado para mim. E o Azinho já é dado para mim. Eu vou falar, eu vou escolher um G, sei lá. Não o G, o A. A ordem de A sendo... Mas eu não tenho acesso para mudar a ordem de A. O A já é dado para mim. Eu quero provar que para todo A do meu grupo, a ordem dele divide o G. E a resposta é o que Moisés falou, talvez ele nem percebeu. Qual a ordem disso? Se ela acabar sendo a ordem de A, então pronto, porque esse bichinho aqui é um subgrupo de G. O subgrupo gerado por A. Qual é essa coisa aqui? O A quadrado, a terceira, a quarta. Quantos membros tem aqui? Como? É o que esse N? O quê? A ordem de quem? Do A, certo? A ordem de A é o quê? Aquela primeira coisa que vai acabar sendo E aqui. Certo? Mas assim que você vai acabar E aqui, continuando, você vai ter apenas repetições. Quantos membros tem aqui? A ordem de A, faz sentido? Então, esse realmente é um subgrupo de G, e a ordem dele é igual com a ordem do próprio Azinho. Então eu sei que qualquer membro que eu pegar, se eu levar ele qualquer membro que eu pegar, se eu ver a ordem dele, eu sei que essa ordem vai dividir a ordem do grupo. Isso sozinho não parece tão legal, talvez, mas se eu tenho isso, podemos provar isso numa linha só? Que? Ou melhor, ordem de G vai ser o oposto de ordem de A. O que isso quis dizer? O meu dado quis dizer o quê? O que me permite fazer? Certo, então eu posso falar, seja, sei lá, K é inteiro, tá o quê? O quê? K ordem de A igual a ordem de G. K ordem de A igual? Ordem de G. Certo. Ok. E agora? Então vamos calcular. A elevado à ordem de G é igual com o quê? A elevado a K, ordem de A elevado K ordem de A. Isso é igual com o quê? A elevado à ordem de A elevado a K. Muito bem. Isso é igual com? Certo? Igual a Certo. Bem, com os corolários de Lagrange, a gente vai parar aqui, só que quero conversar um pouco, porque a gente acabou de descobrir um teorema antigo de FMC1, sem as roupas dele, de teoria de números. Alguém lembra o que disse o teorema de Euler? Isso não quer dizer nada, porque Euler provou milhões de teoremas, certo? Mas aquele teorema de Euler que a gente viu nos... P mais 1 dos primos. Tinha a ver uma coisa com... A P mais 1. P elevado a P mais 1? Acho que é o... Tinha a ver com uma função φ. Chamada... Não tem nada... Esse φ não tem nada a ver com esse. É a mesma letra grega, mas... Enfim. O que foi o φ de n? É o quê? Alguém lembra o φ de m, sei lá? Mas a gente já encontrou isso, pelo menos, com certeza, né? Todas. Φ de m foi...
Ninguém lembra o que foi o φ de M? O nome desse foi função totiente de Euler. Esse negócio com primo. Tem a ver com primo, certo? Eu só não lembro disso. Fm é a quantidade de números Coprimos entre 1 e n. coprimos com M, certo? Então pergunta se o φ de P seria o quê? Quais são, se eu pegar um primo, quais são coprimos com ele? Ele mesmo e um. Como? Ele mesmo e um. Fala de novo. Ele mesmo e um. Ele mesmo e um. Mas Não estou falando dos divisores dele. Estou falando quando são coprimos com ele. O que se quer dizer comprimos? Quando os membros satisfazem isso. Não, vai ser todos, então. Todos até o P. Então qual a quantidade deles são quanto? O P menos 1. P menos 1, certo? Porque estou procurando os coprimos sem o próprio M. Até o M, sem o M, tá? Então, φ de P é P menos 1. O que isso tem a ver com isso? Um belo momento a gente estava vendo exemplos de subgrupos e a gente trabalhou com os inteiros módulo uma coisa. Um subgrupo que a gente viu foi o Z, sei lá, M, onde estou pegando os inteiros módulo M, e a gente viu que se eu pegar aqui com a adição módulo M, isso é um subgrupo. Mas como ele ia virar um subgrupo com a multiplicação? Tem um problema. Qual foi o meu problema? Eu estou tentando lembrar qual foi o exemplo de número que a gente pegou, acho que foi o 6. Sim, a gente estava no 6, a pergunta foi, esse cara aqui, a gente já viu que é um subgrupo, certo? E a pergunta foi, se esse cara aqui, sem o 0, é um subgrupo, é um grupo também. Qual foi a resposta? Não é fechado. Que não fechado, o que a gente achou que saiu fora? 3 e 3 no caso. Como? 3 e o próprio 3. 3, 3, certo? 3 vezes 3 seria 9 módulo 6 é... Módulo 6 é 3? Vamos pegar o 2 e o 3. 2 vezes 3 ia dar 6, ou seja, 0, mas tirei o 0, certo? O 3 está de boas. Ok, então esse não é um subgrupo, mas a gente viu que eu posso jogar mais coisas fora e ele vai acabar sendo um grupo. No final das contas, se eu ficar apenas com os coprimos com 6, por que eu preciso jogar fora o... Vou precisar jogar fora mais coisas, certo? Vou precisar jogar fora o 2 e o 3 também. Aí, se eu ficar com quem, ele vai acabar sendo um subgrupo. Quais são aqueles desenhos, sei lá, tais que o desenho 6 é igual com 1. Eles são comprimos com o 6. Todos os dedinhos de 0 até 5, né? Inclusive, sim. Quais são aqueles que são comprimos? Não, desculpa, sem 0, né? De 1 até... Então é o 1. Quando satisfazem isso? 1 e 5. O conjunto de todos os... O conjunto de todos os dedinhos tais que eles são comprimos com 6 1 e 5. é qual conjunto? O 1 e que mais? 5. Quê? 5. 5, ok, estava discutindo sim. Ok, 5, sim. Só 1 e 5. São os 5. O 2 não é comprimo com 6, o 3 não é comprimo, o 4 não é comprimo. Se eu pegar esses dois, isso é um grupo mesmo. 1 vezes 5 vai ser 5, 5 vezes 5 é 25, mais módulo 6 é o quê? É 1, certo? 24 mais 1, 25. Ok. O que isso tem a ver? Então, a ideia é que se você começar com qualquer inteiro, sei lá, M, e você quer criar... Vamos denotar esse grupinho aqui com um Z caligráfico M. A pergunta é, qual é a ordem dele? Esse grupinho é todos os inteiros até o M, onde eu joguei fora aqueles que não são comprimos. Qual a ordem dele? Φ de M. De onde chegou isso? Exatamente essa definição. Φ de M é o quê? É todos os números que são comprimos com M, e são apenas aqueles que eu deixei aqui, são todos os comprimos com M. Ok.
E agora? O que essa coisa está dizendo para mim? Se eu pegar o membro e levar a ordem do grupo, eu vou chegar no... Que a ordem do grupo é Phi de M. Então, se eu pegar um A e elevar ele a Phi de M, isso vai ser qual membro no meu grupo? A entidade. Qual a entidade do meu grupo? Sim, desse grupo aqui. Não. Do ZM. Qual a minha operação? É 1. Ou seja, está dizendo que isso é igual com 1. Mas dentro o quê? Dentro do ZDM. Então estou trabalhando módulo M. Ou seja... E essa é a coisa que talvez lembre alguma coisa. Ou não, espero que lembre. Isso faz parte do conteúdo padrão de FMC1. E o teorema de Euler, quando Euler provou isso, ele não sabia nada de grupos. Galois nem tinha nascido ainda. E ele deu uma prova que é muito mais complexa. Parece que, como ele não conseguia naquele momento enxergar a floresta de longe, ele estava trabalhando com os detalhes lá das árvores, dos inteiros. Aí com essa teoria que a gente tem agora de grupos, com o teorema de Lagrange, por exemplo, isso vira um apenas corolário. Então a gente percebe que na verdade esse teorema lá de MC1 não tem nada a ver com inteiros mesmo. Assim que você tem um grupo finito, você sabe isso, você sabe isso. Então você tem, para qualquer grupo que você vai trabalhar, uma coisa essa coisa vai ser verdade para qualquer grupo. E esse é apenas um caso muito especial. O teorema de Euler é um caso muito especial desse corolário de teorema de Lagrange. Oi. Oi. Quer dizer que se nós tivermos M e A Como? coprimos, é satisfeita essa relação. Sim, exatamente. Se eles forem coprimos, essa relação é satisfeita. Se não forem comprimos, não. E aqui seria equivalente porque aqui nem tem os não comprimos no meu grupo. Aqui só tem os comprimos. Meu conjunto, eu joguei fora os não comprimos. Bem, isso só foi uma pequena viagem para lembrar um pouco de FMC1 e ver uma aplicação do que a gente acabou de provar aqui. Quero voltar bem, temos só uma noção importante, mais duas noções importantes para definir os grupos, depois a gente acaba. Bem, teorema de Lagrange, estamos aqui. O que seria legal ver? Vamos pegar um certo subgrupo K do S3. Vou ver qual escolher aqui. O psi só. K igual ao psi. Bem, concordamos que esse é um subgrupo de S3? Sim. Ok. Quero ver todas as coclasses esquerdas, todas as coclasses direitas dele. Vamos fazer isso juntos, ajudando um pouco. Então a pergunta é: qual é as coclasses direitas de K e quais são as coclasses esquerdas de K? Pergunta: quantas são aqui e quantas são aqui? Como? De onde chegou esses dois? No máximo duas. Não, tem mais. Espera aí, por que no máximo duas? Quero ver todas as coclasses de K. Vou pegar o K. Operar com elementos. Seriam quatro. Seriam... No máximo quatro. Eu sei exatamente quantas são. Qual é o meu grupo? Meu grupo, grande. O S3. Eu peguei um subgrupinho dele que tem tamanho 2. Eu quero pegar todas as coclasses direitas aqui, esquerdas aqui. Quantas vão ser as coclasses? Não seriam quatro. Seriam os membros só aí. Os membros do S3 que não estão aí. Espera aí, são o K. Vamos ver quais são. K, e depois K, uma coisinha.
Cá uma coisinha, não sei quantas vezes eu vou conseguir criar novas por classe aqui. E na esquerda vai ser o K, com certeza. E depois coisinha cá, blá blá blá. Quantos membros tem aqui? Vamos acordar, peraí. O que, a primeira coisa que a gente provou hoje foi o quê? Todas as classes vão ficar nada. Certo. Então quantos membros tem aqui? Hã? Como? Quantos membros tem no K? 2. Aqui os membros do K. 1, 2. Não é só N. Certo? Exceto se o N for igual a 2. Ok. E aqui tem quantos? Por causa do teorema, todas as classes têm a mesma quantidade. E aqui? Certo, mas eu sei que todas as classes, se eu pegar todas, elas vão cobrir exatamente o meu grupo. Então, qual a quantidade de coclasses aqui? Mesma quantidade do S3. 6? Sim. Então, você tem 2 membros aqui, 2 membros aqui, 2, 2, 2, 2. Isso... São 3. Meu grupo é esse aqui. Tem 6 coisas. Eu pego, essa é a primeira coclasse. Eu sei que todas as coclasses dela vão ter 2 membros. Eu sei que cada coclasse é distinta das anteriores e tudo mais. Então, quantas coclasses vai ter no final das contas? 1, 2, 3. Faz sentido? Estamos meio confusos, né? Agora talvez não, mas... Ok, a pergunta então é, vamos achar essas 3 aqui e essas 3 aqui. Porque queremos ver se... Porque eu afirmei do nada que não vão ser sempre iguais as classes esquerdas com as classes direitas. Eu quero que a gente descubra isso juntos. Então, a ideia é realmente descobrir que essa coisa é diferente com essa. E com certeza a diferença não vai ser no K. Porque o K pertence nos 2, né? Quem vai ser a... Como vou agir? Galera, vamos lá. Eu tenho esses 2 membros. Qual é o outro? Psi. Esse é o meu K, certo? Então, como vou achar uma outra coclasse direita? Preciso pegar um membro que não está aqui dentro. Eu tenho 6 caras, não posso pegar a entidade, já está dentro. Não posso pegar o psi. Vou pegar qualquer um deles e operar pela direita. Qual seria a opção mais natural aqui, mais fácil? A Φ, por quê? Porque ela vai me apagar lá, certo? Então vamos lá, o K-Φ seria quem? É e Psi. É e Psi. Por quê? É Psi, Φ, Psi, Φ quadrado. Ok. Na verdade, não. Por quê? Aqui seria Φ. Qual é a Φ? Você precisa operar aqui o Φ também. Certo? Bem, é Φ, Psi. E agora, qual vai ser a outra? Uma que sobrou. Qual vou escolher aqui? Tem 2 opções, porque eu já usei 4. A Fipsi. A Fipsi. Qual seria a outra opção? A Psi quadrado. Psi quadrado, certo? Vou usar Psi quadrado apenas porque ela tem tamanho menor. E quais são os membros dela? 132. 132? Não, o Psi quadrado é a permutação cíclica 132, certo? Minha pergunta é, quantas coisas vou botar aqui? 2. Porque todas são 6. Então 2 aqui, certo? Ok. Como vou achar elas? Operando com K. O Psi quadrado com esse e o Psi quadrado com isso. Ou eu posso pensar numa maneira mais malandra. Eliminação. Pegar o resto. Aqui vai ser aquele que sobrou, então aqui eu sei que vai ter o Psi quadrado. Isso já sabia porque a gente já provou que o A pertence no H sempre. Certo? E vamos operar com ela. E qual é a outra coisa que faltou aqui? Fipsi. Sem calcular nada, eu sei disso. Perfeito? Qual seria outro nome para essa coclasse? K1? Não. É nome com coclasse próprio. K junto com um membrinho. Então, volta só um pouquinho. Certo? Aqui. Certo. Eu operei com E, deu Você está operando o Psi quadrado com cada um deles. Uma maneira seria assim. Psi quadrado. Psi quadrado. E se operar com esse? Isso. Ai. Vou trocar aqui.
Qual é? Psi ao quadrado com psi φ. Psi φ, no lado direito, certo? Psi quadrado. Você vai ter muito trabalho para fazer para achar qual é. Então, uma maneira mais legal seria falar, com certeza vai ser esse cara. Por quê? Porque é o único que sobrou. Eu sei que ele tem 2 membros, eu sei que ele é uma partição disso, então nem preciso calcular mais. Faz sentido? Para todos? Ok. Então, qual seriam outros nomes aqui? K-psi, certo? E aqui? K-psi. Faz sentido? E outro nome para esse seria? Seria K-psi φ. E outro nome também? Como? K, certo? E não tem outros, tá? Esses são todos. Ok. Então, aqui no RK, essas são minhas coclasses todas. Vamos achar escolher um cara aqui, o φ, e o psi. Não, o psi quadrado. Agora, vamos terminar os casos esquerdos mais rápido. Vou começar com o mesmo K. Psi φ. Agora, qual seria uma próxima coclasse esquerda? Faz sentido pegar o φ, mas não sou obrigado a fazer isso. Posso escolher qualquer uma coisa que não é nem a identidade nem o psi φ. Então, qualquer uma dessas 4 já vai gerar uma próxima coclasse para mim. Como? Psica. Estão nas esquerdas. Ok? Eu já contei todas as direitas, quero contar as esquerdas coclasses. Vou pegar o K-psi, vou pegar o psica. O psica faz sentido pegar porque o psi é fora daqui. Então, vamos lá. O psica é quem? É o psi, com certeza. E o φ? O φ não. Não, porque o psi quadrado não é identidade. Psi quadrado é isso. Então precisamos calcular a psi quadrado φ. Logo, qual é essa? O 1 vai para onde através dela? Para o 2. Mas o 2 depois vai para quem? Então 1 voltou no 1. O 2 através dela vai para onde? Para 1, mas através dela o 1 vai para o 3. E aqui vai ser o 2, vamos verificar. O 3 através dela vai para onde? Para ele mesmo. E o 3 através dela para o 2. Ou seja, qual membro é esse aqui? Φ. Então essa aqui é Φ. Se aqui com meus cálculos eu achar psi φ, eu sei que eu errei em algum canto, certo? Ok? Qual a outra então que falta aqui? Imediatamente. Fica, certo? Por que Igor escolheu o φ? Porque ele percebeu que o φ não aqui é mais curto, é mais fácil de dizer. Fica. E qual é essa coclasse sem calcular nada? O que tem dentro? O φ, com certeza, e? Psi quadrado. Certo. Ok. Outros nomes para essas? Essas, de novo, vai ser a K, E, I, a psi φ. Essa é a primeira linha, com certeza, é a mesma coisa. E aqui seria? Φ psi K, certo? E essa seria? Psi quadrado. Psi quadrado K. Ok? Então aqui são as coclasses direitas, aqui são as coclasses esquerdas. A pergunta é se essa coleção é igual com essa. Não, muito bem. Como vou provar que elas são diferentes? Encontra pelo menos uma. Obrigado. Sim. Diferente dos dois. Que está numa e não está noutra. Encontre uma para mim, por favor. Pode pegar um com 300. Ficar. Peraí. Não ficar. Tem uma que eu não posso pegar. É a primeira. Com certeza. E vamos escolher uma então. Como? Vamos escolher uma então. Escolha um, Agilberto. Ficar. Essa. Para nos convencer que essa não está aqui, você precisa verificar que ela é diferente com cada uma delas. Ela com certeza não é essa? Sim. Por quê? Primeiro, não mostra nem identidade. Não tem identidade nela. Perfeito. Ela não é nem essa, por quê? Porque não tem o psi quadrado, psi ao quadrado, desculpa. Aqui não tem o psi quadrado e aqui tem. Isso. Bem, e aqui, mesma coisa.
ela tem um psi quadrado, mas, sei lá, essa não tem um φ. Perfeito. Ou seja, a gente descobriu um exemplo onde as coclasses esquerdas e as coclasses direitas são diferentes. Ok. Bem. E vamos dar uma definição que vai aparecer bem do nada. Se eu tenho H subgrupo de G e as coclasses esquerdas de H são iguais com as coclasses direitas de H, chamamos o subgrupo normal. Eu vou denotar ele por N só para lembrar de normal. Chamamos, então, acho que a cor vai ficar mudando, vai ter um efeito viajado. Então, N é um subgrupo normal de G. E escrevemos isso assim. Entendemos a definição? Você tem um subgrupo, e você quer ver se ele é normal, seguindo a definição, você tem que calcular as coclasses esquerdas e as coclasses direitas. E se as duas coisas são a mesma família, então é um subgrupo normal. Faz sentido? Esse símbolo aí no meio é de diferença simétrica, não? Não. Isso o que quis dizer subgrupo normal. N subgrupo normal. A gente bota essa coisa só para enfatizar que é um N subgrupo normal. Então, primeiramente, para verificar que é uma coisa um subgrupo normal, eu preciso verificar que é um subgrupo. E depois, preciso ver se as coclasses que eles já são. Quero ver o que acontece se eu tenho um subgrupo normal, então. Se eu tenho um subgrupo... Vamos começar com um grupo bem oposto de arrumado. Como é? Bagunçado, né? Ok. Tem um subgrupo, é um grupo. Bem, esse aqui é um grupo, certo? Ele tem tantos membros, sei lá. O que eu sei com certeza sobre o meu grupo? Não é vazio, certo? Eu sei que tem uma identidade, certo? Vamos supor que essa coisinha aqui é a identidade do grupo. Ok. E vamos supor que eu consigo achar um subgrupo dele, que tem, vamos dizer, 6 membros. Esse aqui. Então, o que acontece? Eu identifiquei um subgrupo do meu grupo. Agora, a gente sabe que assim que eu tenho um subgrupo qualquer, todas as coclasses deles vão cobrir meu grupo. Se eu pegar as coclasses direitas, vão cobrir. Se eu pegar as coclasses esquerdas, vão cobrir. Mas é diferente se eu vou escolher as classes esquerdas ou as classes direitas. Mas, se meu subgrupo é normal, quis dizer que não importa se você vai considerar toda a coleção de coclasses esquerdas ou a coleção de coclasses direitas, eles vão arrumar teu grupinho na mesma forma. Então, o que vai acontecer aqui, vamos chamar esse de N, supor que ele é um subgrupo normal. Ele vai pegar esses 6 caras aqui, ele vai arrumar eles nesse jeito. E os 6 próximos, ele vai arrumar eles nesse jeito. E os 6 próximos, por aí vai. Então, meu subgrupo vai acabar aparecendo bem arrumadinho. Deu fome? Pronto. O que aconteceu aqui? Eu comecei com um grupo, eu identifiquei um subgrupo normal dele, e agora estou vendo todas as coclasses dele. Esquerdas ou direitas? Tanto faz, porque sendo normal, escolhe qualquer coisa. Então, vamos dar um nome para ela. Vamos chamar essa coisa de P, essa vai ser a NP. Vamos chamar essa de Q, essa vai ser a NQ. P, Q, R, S, T, U, V. Então, aqui tenho NP, NQ,
NR, essa vai ser a NS, e por aí vai, certo? Essa vai ser a NT, a NU e a NV. A gente viu que cada vez que a gente tem um subgrupo de um grupo, ele define uma relação de equivalência. Qual foi essa relação de equivalência? Alguém? A gente viu que assim que você tem qualquer subgrupo, nem precisa ser normal, ele determina uma relação de equivalência no teu grupo. A gente provou que a relação de equivalência qual é? Congruência módulo H. E a gente viu que na verdade esse módulo foi módulo direito H, certo? Porque ele acabou correspondendo nas coclasses direitas. E Paulo percebeu que, na verdade, ia só trocar, em vez de falar A, B menos 1 pertence no H, se você definir a relação com A menos 1, B pertence no H, você ia acabar correspondendo à partição nas coclasses esquerdas. Só que, se você está num subgrupo normal, isso quis dizer que tanto faz. Isso quis dizer que essa relação aqui, que eu vou chamar ela de Hzinho, é a mesma relação com Hzinho à esquerda. Ok. E o que a gente vai fazer agora, que vai ser a última coisa de subgrupos normais. Quero olhar para esse grupo, que ele foi arrumado graças ao subgrupo normal. E agora quero me afastar, sei lá para onde chegar, até eu não consigo mais enxergar esses pontinhos. Certo? Então, afastando... legal, está começando a mudar a cor. Afastando, o que eu vou conseguir enxergar vai ser essa coisa. Cada subgrupo vai virar... Não vou conseguir chegar dentro dele, vai virar um objeto para mim. Um objeto. Ok? Então comecei com esse meu G. E afastando, acabei olhando assim. Minha pergunta é, esse agora é um conjunto de quantas coisas aqui no desenho? Da quantidade de subgrupos que foram criados. Certo, mas nesse desenho especificamente? 8, ok? Certo? Então, eu comecei aqui com vários membros e acabei aqui com um conjunto de 8 membros. E estudando grupos, e sendo viciado em grupos, eu quero ver se eu consigo definir aqui uma operação tal que essa coisa aqui vai virar um grupo. Cada vez que tenho um conjunto, se eu conseguir equiparar, se eu conseguir equiparar esse conjunto com uma operação binária que satisfaz as leis blá blá blá, eu tenho um novo grupo. Então a pergunta é, será que eu consigo definir aqui uma operação de tal maneira que ela vai ser, essa coisa aqui vai acabar sendo um grupo? E eu não quero fazer isso de uma maneira aleatória, porque tenho 8 membros, você pode falar, vou chamar ele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou usar o subgrupo do Z do 8. Certo? O Z do 8 aditivo realmente é um grupo, então posso dar essa definição. Mas qual o problema com essa definição, essa operação? Ela não tem absolutamente nada a ver com a minha operação original, tudo que eu comecei aqui. Quero uma coisa aqui que vai ter algo a ver com o meu grupo inicial. Então a pergunta é, como vou definir aqui uma operação para esse conjuntinho aqui virar um grupo? Vamos chamar os aleatórios membros dele C e D. Minha pergunta é... Como? São, cada um deles é... lá. E não qualquer, né? Esse cara é esse conjunto aqui. Certo? Aí, minha pergunta é, como vou definir uma operação aqui, tal que essa coisa vai acabar sendo um grupo? É para ajudar. Se ele acabar sendo um grupo, ele vai precisar ter uma identidade. Qual deles você não vai ter a identidade?
Esse cara aqui. Primeiro. Faz sentido então que essa coisa aqui vai ser minha identidade, certo? Ok. Beleza? Como vou definir a operação? Pode ser uma operação que opere os membros de dentro Uhum. do conjunto? Sim, para ser Tipo, fechado. quando que você pega tuplas e só opera alguns membros que é a tupla. Alguns? Tipo assim, se você pega uma transformação linear, você pega um vetor, só que você não faz operar todos os elementos. Esqueça a transformação linear e os vetores. Estão uma coisa bem abstrata, mas aqui você tem como definir uma coisa mesmo. Falar isso é igual com o quê? Pergunta: se operar essa coisa com essa coisa, certo? O resultado tem que ser uma delas, certo? Qual vocês acham que vai ser? Vai ser ele. O primeiro? Não tenho certeza. Pode ser, mas por que o primeiro? Como? Certo, mas quem falou que se operar esses dois, que eles vão acabar sendo um inverso de outro? Não tenho certeza ainda. Mas você tem que gerar um grupo, Aham. precisa obedecer a operação fechada. Uhum. É preciso ter inversos, mas ninguém me obrigou que esse cara tem que ser o inverso dele. Talvez seja o inverso dele lá. Faz sentido? Então, será que seria shiftar? Como? Será que eu poderia shiftar, assim, por representar como 0, 1, 2, 3 e shiftar o resultado deles para frente? Porque isso aí... Peraí, eu quero umas instruções. Eu tenho esse cara e esse cara. Se operar esses dois, a resposta tem que ser um desses caras 8. Tem alguma forma de saber que os elementos que vão ser operados eles vão estar num grupo só? Por exemplo, se operar esse cara e esse cara, Sim, tipo, se operar o P e o Q, por exemplo? sim e vai dar, por exemplo, um do N, e se operar o P e outro daí, vai dar um de outro conjunto aí. Como é que isso aqui? Todos, se operar todas as letras, vai dar um. Todos vão ser de um conjunto. Um segundo, porque o que o Fernando Igor aqui falou é exatamente o coração do que a gente precisamos tomar cuidado. A ideia seria, poderia falar, escolhe uma aqui, um bichinho aqui, e um bichinho aqui. Escolhe, sei lá, o P e o Q. O P e o P e o Q, vamos dizer o P e o Q foi esse bicho aqui. Então diga que essa, operado com ela, vai ser essa. Agora, Fernando e Igor tem um problema com isso. Qual o problema com isso? Se você pegar outros dois e der no outro conjunto. Pois é, se você escolher esse cara e esse cara, talvez operando esses dois vai acabar aqui. Faz sentido? É isso que eu estou. Então temos dificuldade de falar isso. Só que se você conversar com um subgrupo normal, isso vou deixar para vocês provar que não é difícil. Realmente, não importa quem você vai escolher aqui e quem você vai escolher aqui, vai ser, se você pegar esse e esse, vai cair aqui. Se você pegar esse e esse, vai cair aqui. Ou seja, um segundo, a operação que a gente vai definir vai ser essa, CD. Aquela operação que a gente pegou, essa aqui, que a gente usou. E vai acabar sendo, exatamente por causa da observação de Igor, que por enquanto é apenas uma afirmação, se você operar a NA com a NB, isso vai acabar sendo o quê? NAB. Exatamente, NAB. Se teu subgrupo é normal. Fale. Você pegou P e Q. Escolha lateralmente o P e Q, certo? Caiu lá. E vamos dizer que caiu aqui. Perfeito. Se eu pegar qualquer outro dois, vai cair lá também. Vai cair aqui, não vai ser exatamente o PQ, certo? Perfeito. Okay. E se eu pegar dois no mesmo lugar? Esses caras aqui? Isso. Vai cair lá? Não. Vai cair, sei lá, aqui. Certo? Mas pode cair lá. Não pode cair lá, porque se cair lá, quer dizer que eu tenho NP operado com NQ igual com NS e NP igual NT. Por que isso é impossível? NT? Como? Não, NS. Foi o que eu perguntei. Sim, você falou se poderia ser o mesmo, eu falei que não, certo? Por que seria impossível isso? Porque P e Q devem ser iguais. Exatamente, se eles são iguais, você poderia apagar esses dois e o NP deveria ser igual com o NQ, só que não é. São óbvios distintos no início. Então, eu posso fazer como se fosse a soma dos inteiros para
2, 3, 4. Onde? Vamos lá, esse aqui, 1 e 2. 1 Não. e 2, vamos botar o P e o Q. 1 e 2? Isso. O R3, o S4, por exemplo. Por que ia te ajudar a botar como nomes inteiros? Será mais fácil para mapear, porque já que ele é normal, eu sei que se eu operar um com o outro vai dar sempre o mesmo resultado aqui, não é? Então, se eu conseguir chegar dessa forma, eu vou poder mapear. Você não falou que todo P que é operado vai dar sempre S? Não é todo P, só tem um P. Todo membro do NP, Isso, todo membro de NP certo? operado com todo membro de para qualquer membro de NP, vai dar sempre o mesmo resultado. Isso que funciona a soma dos naturais, se você colocar, por exemplo, a soma 6. Se eu somar, por exemplo, 2 e 4, ele sempre vai voltar para o 0. Se eu somar 1 e 5, sempre vai voltar para o 0. Minha pergunta é, se você quer dar nomes para inteiros, você quer chamar esse cara de 1 e esse cara de 2? Então, como você vai chamar esse cara? Só para entender. Esse será o NP. Ah, NP se chamaria 1. certo, mas ninguém falou que essa coisa vai acabar se comportando exatamente como os inteiros. Pode ser ter outro comportamento. Talvez cada um deles, por exemplo, é o seu próprio inverso. Não, se operar L com L, você não ia chegar no outro campo. Mas ele sempre vai cair no mesmo lugar, né? É isso que, pelo menos, você trouxe como se fala, com as classes normais aqui, né? Então, isso era só para tentar mapear de forma mais fácil, para não ficar tão aleatório. Por exemplo, NP que passar para o próximo. Alguém está entendendo? Eu estou confuso. Não está entendendo. Eu também. Se você chamar esse cara de 1, 2 e 3 para te ajudar, você precisa também falar quais são os nomes desses caras. Mas ele não ia nomear os elementos, e sim os subgrupos. 1, 2, 3, certo? Você ia definir que 1 mais 2 é igual a quê? Sempre ao RN. Por quê? Talvez se operar esses caras vai chegar lá. Estou bastante confuso em entender como dar nomes para inteiros para esses, não entendo por que ia te ajudar. No pior dos casos, que é o mais provável, ia te ajudar a roubar, pensando que eles comportam como o Z8, que acho que é o que você está pensando. Por exemplo, aqui, se esse 1 quis dizer que se eu operar com ele várias vezes, eu vou cair em todos eles até chegar no 0. Isso não é verdade. Talvez, assim que eu vou operar ele com ele mesmo, eu já vou cair aqui. Então, se você pensar em como inteiros, você está se limitando muito e você vai concluir coisas possivelmente, provavelmente, erradas. Fique lá no contexto abstrato. De subgrupos normais, na verdade, já precisamos dar um nome para essa coisa aqui. Qual seria o nome dela? A gente sabe o que é isso já. G8. Quê? Z8. G8. Não. 8 chegou de onde? Aconteceu? Não quero ficar mais nesse desenho, certo? Seria... Qual conjunto é esse aqui? Não. O G tem todos esses... Subgrupo de G. É um subgrupo de G. Não, subgrupo de G, porque subgrupo de G quer dizer subconjunto de G. Essa coisa não é um subconjunto dela. Quem? Quê? N? Não, o N tem 6 membros. O N é esse cara aqui. É um grupo formado pelo subgrupo de G. Quantos subgrupos de G tem aqui? 8. Não. H? Desculpa, N? Certo? Quantos subgrupos tem? Quantos subgrupos tem aqui de G? O de G. Não, o de G são os membros de G. Todos esses bichinhos aqui. O trivial, os dois É triviais. certo, corretíssimo aqui. Mas a minha pergunta é: quantos desses aqui são subgrupos de G? Só o primeiro. Não tenho 8 subgrupos aqui só tenho um. Esse cara é o subgrupo. Um subgrupo precisa de identidade. A identidade só está nesse cara aqui dentro. Ok, a pergunta é então: o que aconteceu aqui no meu G? Se eu ver ele como conjunto, ele foi o quê? Foi particionado. Certo? Cada vez que tem uma partição, tem uma relação de equivalência. Certo? E qual é o nome desse conjunto? Unidade 1.3. Já era, né? Já passou o 1.3. Se eu tenho um conjunto, eu tenho uma relação de equivalência lá. Aqui tenho duas que acabam sendo a mesma.
O que eu posso, exatamente, o que eu posso definir? Conceito mais interessante na unidade 1.3. Como? Sequência? Não. Se foi 1.1. Alguém vai chutar pelo menos? Como? O conjunto quociente. O que é o conjunto quociente? Você pega todo esse conjunto e você fala, vou pegar as classes de equivalências de cada um. Essas aqui são todas as classes de equivalências através dessa relação de equivalência. Ou dessa, é a mesma coisa. Então, o nome que eu já ia falar para ele seria esse. Essa notação não tem absolutamente nada. É o conjunto quociente através dessa relação de equivalência. Mas como cada subgrupo normal corresponde tanto nessa relação de equivalência quanto nela, é a mesma coisa porque ele é normal, a gente chama ele de grupo quociente. Se eu tenho um G, eu tenho um N subgrupo normal de G, a gente chama ele de, a gente escreve esse assim. Qual a ideia? Você não precisa definir uma relação de equivalência, porque você já tem um subgrupo normal e isso já particiona isso de uma maneira legal. É se eu pensar nessa notação que parece estranha, eu tenho um grupo que estou dividindo esse por um subgrupo dele. Mas o que acontece aqui? Se eu supor que aqui tenho, quantos membros tem o G? Ajuda, galera. 48, né? 48, certo? Aí, o 48, se eu dividir aqui por o N, que tem 6, a resposta vai ser o quê? Vai ser 8, a resposta vai ser essa coisa. Estou tentando motivar essa ideia de divisão aqui, estou dividindo o G e estou pegando essa coisa aqui. Então começa com o G, que tem todos os pontinhos, pego um Nzinho, um subgrupo normal dele, assim que eu pego ele, ele arruma todo o meu grupo nessa maneira. Agora, se eu olhar de longe, eu tenho já o subgrupo, o grupo quociente de G sobre o subgrupo normal N. Agora, um exercício, o mais importante exercício que eu vou deixar para casa são várias definições alternativas de normal, porque o que acabei de dizer aqui foi apenas uma, onde falei que isso quis dizer, vamos lá, o N subgrupo normal de G, se é somente sim, a definição que a gente viu foi qual? O N subgrupo de G e o que mais? Certo. E as coclasses de N esquerdas é a mesma coisa com as coclasses de N direitas. Então aqui vamos acabar escrevendo várias coisas equivalentes. Outra coisa equivalente, óbvia, seria essa relação é a mesma com essa relação. Isso faz sentido? Porque eu sei que essas coclasses esquerdas são a partição gerada por ela e vice-versa. Se as partições são iguais, então as correspondentes relações de equivalência são iguais. Ok? E agora, para chegar no Plicker e fazer um exercício bem fácil, eu espero, vou definir o que significa conjugado de um membro. Conjugado. Então, sejam A, B, membros de G. O A é conjugado de B. É um conjugado de B. Se é somente se, existe Gzinho no Gzão, tal que o A igual G, B, G menos 1. Se parece do nada, não se preocupe não. Então, eu vou definir uma relação, o A conjugado com B, se é somente se, vou escrever isso com fórmula, existe um Gzinho no Gzão, tal que o que é? A igual G, B, G menos 1. Esse vai ser um conjugado de A. Aí, o Plicker é verificar se essa relação é relação de
simétrica, reflexiva e transitiva, certo? Vamos lá, comecem para cada uma das três propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva. Na verdade, eu prefiro a outra ordem: reflexiva, transitiva, simétrica. Vamos lá, para cada uma provar ou refutar. Eu já vou falar quais são as opções disponíveis no clicker. Ai. Como? G-Grupo, eu não sei nada mais. Minha relação então é essa. Vamos votar, depois vamos votar para resolver juntos e ver mais uma coisa. Sempre ele buga no início. Não bugou. Bora. Anderson, Ivan, Ailton e Heráclito. Paulo, Moisés, Igor, Ju, Agriberto, Reno,
Gele, Paulo e Fernando Igor pegou falta. Foi bom? Bem, como? Foi bom? Não. Vamos lá, logo. Reflexiva, ela é? Sim. Por quê? Eu quero provar se isso é verdade, certo? Eu estou procurando, então, para satisfazer isso, quer dizer o quê? Estou procurando ver se existe algum Gzinho no G. Tá o quê? Meu dever, então, para provar isso, achar um certo G que satisfaz isso. Tem? A identidade? Claro? Beleza, então ela é reflexiva? Sim. Reflexiva. Então, isso não é verdade. Beleza? Transitiva? Preciso ver se o A conjugado com B e o B conjugado com C, se isso implica A conjugado com C. A conjugado com C. Quais são meus dados, então, aqui? Existe G e H. Certo, então, eu tenho, vamos chamar eles de G1 e G2. Então, isso para irritar. Então, eu tenho, graças ao primeiro, eu tenho um G1 que satisfaz o quê? A igual G1B, G1 certo. E o B é igual a G2C, G2B. E minha pergunta é se eu consigo escrever aqui A igual uma certa coisa C e essa certa coisa inverso. Para provar que o A minhoca com C, onde essa e essa estão no G. Então, mas aqui eu tenho. Como eu vou achar isso? Calculando? Calculamos, certo? Como? O A igual com quê? Certo, mas isso é igual com quê? Certo? Isso, já memorizamos a definição. Então isso é igual com? G2 inverso e G1 inverso. Mas isso é igual com? Igual a? Ainda não está nessa forma. Tá, eu posso dizer que G1 e G2 é um G. Esse está de boas. GK. Certo? Não preciso dar nome para ele, vou deixar ele no jeito que ele está. Ele não me atrapalha. Esse aí é G1, G2, inverso. Certo? Preciso observar então que essa coisa aqui, inverso, é essa. E agora, olha, preciso ter o mesmo cara aqui. G1, 2, G1, 2. Então achei lá. Beleza? E Transitivo. a gente já achou que ela é transitiva. Então não é isso. E ela também ela é simétrica, certo? Opa, sim. Ela também é simétrica, ou seja, é uma relação de equivalência. Ok? Acertou? Sim. Ok. Quem quer traduzir o que essa afirmação significa? Em uma fórmula. Como? Estou dizendo que, na verdade, a gente definiu o N subgrupo normal de G pegando isso e isso. Mas, na verdade, você pode substituir essa por cada uma delas, que são afirmações diferentes. Minha pergunta é o que vocês acham que significa N é fechado pelos conjugados? Não sejam, peraí. Talvez é assim que eu vou provar que ele é. Eu quero uma afirmação, questão de lógica mesmo, então seria para todo. De quem? Ok, escolha uma letra bonita. Obrigado. Para todo Nzinho no Nzão. O que acontece para todo Nzinho no Nzão? Quando você opera esse N com as duas formas da L e a R. Espera. Para todo Nzinho no N, todos os conjugados de N estão no Nzão. Ok? Agora falta, esse é um nome muito formal, então falta só traduzir isso. Então vamos lá. Para todo Nzinho no Nzão, o que acontece? Espera aí.
informalmente, nas palavras de rua, a afirmação é que todos os caras fazem algo. Não faz sentido a afirmação formal ser existe algo, cara. Existe cara que faz algo. Faria sentido falar que você comparar todos. Faz sentido? Como vou instanciar um aleatório conjugado de N? Basta pegar um Gzinho. Então, para todo Nzinho, e para todo Gzinho no Gzão, o que acontece? Muito bem, Gzinho N, Gzinho menos 1, pertence ao N. Certo? Faz sentido? Mesmo? Para todo N, todos os conjugados dele estão no N. Agora, se eu trocar esses dois quantificadores aqui, como vai ficar? Posso trocar esses quantificadores ou não? Um segundo. Sim. Por quê? Porque é para todo e para todo. Obrigado. Então, para todo existe, não poderia. Certo. Mas se eu trocar esses dois, ele vai ficar como? Para todo Gzinho no Gzão. O quê? Para todo N no Nzão. O que é? Certo? Não muda não. Mas se eu falar que para todo G no Gzão isso acontece, é a mesma coisa de falar o quê? Porque ele é normal pela direita e pela esquerda. Não? Não, pera. Para todo Gzinho, todos esses caras pertencem ao Nzão. Como é o conjunto de todos esses caras? Isso não é culpa de vocês. Aqui realmente eu esqueci de falar uma coisa. Lembramos essa notação? Hzão de A. Então, se escrever, sei lá, Nzão de G, entendemos o que é isso? Então, o conjunto de todos os Nzinhos juntos com G, certo? Essa notação pode ser estendida. A gente já estendeu ela para falar, por exemplo, Hzão, Kzão. Aqui é o que? O conjunto de todos os produtos que você pode formar pegando um Hzinho aqui, um Kzinho aqui. Mas essa pode ser estendida para qualquer string de minúsculos a maiúsculos, por exemplo, e isso deve ser muito natural. Qual conjunto vocês acham que vai ser esse aqui? A, B, Bzão, não Bzão, vou escrever outra letra. A, B, Kzão, C menos 1, H, K, D, sei lá, N, H, E, não é, N, H, A. Qual conjunto vai ser essa coisa monstruosa aí? Eu botaria ABCD. ABCD? Calma, cara. Vai ser, a ideia é que aqui cada membrinho tem que estar lá. E cada vez que você veja um subconjunto do teu grupo, você vai permitir escolher qualquer opção aqui dentro. Então esse cara vai ser o conjunto de todos os A, B, Kzinho, índice, né? C menos 1, H, Hzinho, Kzinho já foi, aí D. Kzinho não já foi, eu preciso um membro do K aqui, só que eu não vou usar a mesma letra, porque talvez seja escolhido diferente. Então aqui, Então mesmo K não? Tá. esse K é mesmo com ele, mas talvez eu vou escolher, certo? D, Nzinho, Nzinho, H', A, tais que, quero ver aqui depois do tais que. O Kzinho e o K', certo? Pertence no K, o que mais? e o H e H no H. H' no H, o que mais? E o Nzinho no N. E o que mais? Só. Faz sentido por quê? Porque as outras coisas já são fixas, membrinhos, certo? Como? É monstruoso, mas quis dizer que não tem nada difícil aqui, é só entender a lógica da notação. Então, toda essa coisa aqui faz sentido que quis dizer que o G, Nzão, G menos 1 é subconjunto de Nzão. Quais são todos os membros dele? Se eu sei que para todo Gzinho essa coisinha pertence no Nzão, mas quais são todas essas coisinhas aqui? São todos os membros dele. Então essa afirmação aqui que eu sublinhei, quis dizer isso. O homework mais importante para a próxima vez, façam isso porque depois disso tudo vai aparecer fácil.
É provar toda essa coisa aqui. O que significa toda essa coisa aqui? Provar que se você tem S e S, você consegue S e S e S. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sei lá, afirmações aqui. Quando quero provar que muitas coisas são equivalentes, uma maneira fácil, chamada, a estratégia legal, chamada round robin, é provar, por exemplo, que A1 implica A2, A2 implica A3, A3 implica A4, A4 implica A5 e A5 implica A1. Não é a única maneira, talvez você vai provar que essas são equivalentes. A gente já provou isso, tá? Isso já é de graça. Então a gente já sabe que essas coisas são equivalentes. Eu acabei de provar lá que essa é a mesma com essa. Então já tenho essas duas um pacotinho e essas duas um pacotinho. Então no final das contas é 1, 2, 3, 4 coisas que quero provar que todas. Escolhem aleatoriamente uma delas e provem que ela implica qualquer uma aleatória lá. É um exercício muito bom. E com isso terminamos os subgrupos normais. E eu quero dar um teaser, um trailer de como vamos começar a próxima coisa. Como a prova? Não. A próxima coisa. Bem. Eu tenho um triângulo ABC. Eu quero ver quantas simetrias existem dessa forma geométrica. A primeira pergunta para entender é o que significa simetria. O que seria uma definição de rua de simetria? Não que é uma coisa formal. Pegar um eixo e rebater ele em relação a esse eixo. Você pegou a simetria em relação àquele eixo. Esse triângulo em triângulos iguais. Espera aí. Se eu pegar essa coisa aqui e eu espalhar ele, espelhar ele, não vai ser uma simetria. Mas não, vai ser falando em cima de um eixo. Qual eixo? Esse é um eixo, não é? Não. Por que não? Tá, em cima de um lado. Você pega em cima do lado B6. Se eu pegar esse, espalhar, Isso. vou acabar com essa forma aqui, Isso. certo? E ela não vai ser uma simetria. Não? Não. Hã? Você dividir ele pela Ok. Uma simetria precisa satisfazer duas coisas. Uma simetria é um remapeamento dos pontos de uma forma. Tá. Só que ela precisa fazer duas coisas. Ele tem que ter congruência nos ângulos internos. Não, pera. Uma coisa que ela precisa satisfazer é que depois de fazer essa coisa, a forma tem que cair acima da própria forma. Aqui ela caiu abaixo. Não serve. Faz sentido o que eu falei? E a outra coisa que ela precisa satisfazer é que é o que é chamado de ser isometria, que significa que se na coisa inicial você escolher qualquer dois pontos e medir a distância deles, e depois aplicar a simetria, e pegar onde eles caíram, a distância que tem que ser mantida como ela estava. No meu caso aí, manter. As coisas que você pensou foram simetrias todas, porque então uma simetria seria rotear esse cara aqui. Concordamos que se eu começar com esse triângulo, qualquer dois que eu escolher, se eu rotear, a distância deles vai ser mantida mesma. E também toda a forma vai cair nela mesma. As duas propriedades são satisfeitas. Pergunta: se eu pegar como suposta simetria uma que vai deixar esses caras sozinhos, em paz, vai pegar apenas essa linha e rodar essa linha assim, botar aqui. Ela vai ser uma simetria ou não? Por que não? Depende. Certo? Ela satisfaz a restrição de a forma cair nela mesma, mas pode me falar dois pontos onde a distância não vai ser mantida? Aqui, certo? E esse cara aqui, certo? Antes disso, a distância deles foi essa coisa. Depois da minha simetria, esse cara vai acabar sendo aqui e esse cara vai ficar lá. Então a distância mudou. Então isso não vai ser uma simetria. Mas se eu rotacionar, ok? Acho que essa foi a palavra errada, não lembro, mas enfim.
Se eu girar pelo menos 6 fletação, se eu girar esse negócio assim, essa é uma simetria. A pergunta é, para terminar, quantas simetrias existem para esse triângulo? Essa é uma. Vou chamar ela de delta 1. 3. 3, faltam 2. Essa aqui também, né? Sim. Vamos chamar ela de Delta 2. delta 2. Vamos chamar ela de... Tem mais simetrias? Tem? Como? Certo, isso a gente não contou. Se eu dobrar uma vez e depois dobrar de novo, isso não vai ser uma simetria? Mas vamos se preocupar com essa depois. Tem mais uma maneira de simetrizar essa coisa, qual é? Nem preciso sair das duas dimensões, porque para fazer isso eu preciso sair, né? A outra eu consigo fazer sem nem sair. Bem, então seria... Qual seria o ângulo aqui? O ângulo... Deixa eu ver. Quanto? Não quero com pi, tá? É mais fácil com pi. 2π seria um ciclo inteiro e vai ser uma simetria mesmo, mas tem outras também. Tem aquela que o A vai cair no B, o B no C e o C no A. Qual ângulo é esse? Não, pi sobre 2? Vai ser esquisito. Vai ser 1/3 de ciclo. 1/3 de ciclo, certo? Quanto é 1/3 de ciclo em? 2π sobre 3. Por isso eu falo que é bem mais fácil. E qual seria a outra? Então essa eu vou denotar assim. E vamos chamar ela de rotação de 2π sobre 3. Qual seria a outra? 3π sobre 2? Oi. Pro outro lado? Certo. Seria o outro lado inverso, certo? Seria a menos 2π sobre 3, que é a mesma coisa com 2 vezes a normal, certo? Então seria 2π sobre 3 mais 2π sobre 3, isso é? Come on. 4π sobre 3, certo? Então seria essa e essa. Não, peraí. Aqui, até aqui, né? Ok. E... Mais um volta no mesmo lugar. A gente esquecemos uma, essa, certo? Como posso descrever essa? Em vez de fazer um ciclo inteiro, você pode descrever a simetria apenas com essa maneira. Deixa lá em paz. Essa é uma simetria. Se eu deixar essa coisa em paz, com certeza todas as distâncias são mantidas e com certeza ele vai cair nele mesmo que ninguém vai mexer com nada. E conta isso? Conta, por que não? Ele satisfaz a definição de simetria. Você não fez nada? Certo, mas... Daí, quem falou que eu preciso fazer algo? O que eu falei que se mexer com os pontos, você precisa satisfazer as coisas. A pergunta é, se considerar todas essas coisas que a gente achou, vamos chamar I, aquela que não fez nada, delta 1, delta 2, delta 3, que mais? R2π terços, R4π terços. A pergunta principal é, posso definir uma operação nesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras para essa coisa virar um grupo? Acho que já é um grupo, não? Não, para ser grupo, para ser operação. Aqui só tem membros. Qual a operação binária? Alguém quer responder em 2 segundos? Estou chamando dessas setinhas que você desenhou. Não, é que era uma operação. É aquela que vai falar... A operação seria rotacionar. Rotacionar, eu ia esquecer essas. A minha operação precisa pegar 2 simetrias e retornar uma nova simetria. Sim, 2. Seria a seguinte: opera uma e depois a outra. Então, se eu quero operar essa com essa, quer dizer, vira assim e depois vira assim. Composição, se eu pensar elas como se fossem funções de pontos. Pois é. E a coisa principal para a próxima vez seria provar essa coisa, claro, e provar que essa coisa é um grupo mesmo com essa operação. Essa é muito fácil. Essa vai dar um trabalhinho, não é difícil, mas é prática muito boa. Então, até quarta-feira.